Boa noite, Patrícia. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Então, eu vou começar a nossa última aula. Patrícia, sempre a primeira a chegar. Então, bem-vinda, bem-vindo ao pessoal que vai assistir a aula depois. Essa é a nossa última aula da disciplina. Semana que vem a gente não vai se encontrar. E dia 1º de dezembro nós temos a avaliação oficial 2, né? É a nossa segunda prova. Então, vamos tentar hoje dar conta do material que ficou faltando. Ficaram faltando 3 sessões da unidade 4, a gente não vai conseguir ver as 3, mas vamos ver a sessão 2 e a sessão 3, que são as mais importantes, né? E a essência do assunto, a essência do tema, estão contidas ali. Vocês lembram que a unidade 4 trata bastante de questões mais referentes à cultura brasileira, então vamos continuar nessa batida. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a formação da cultura brasileira, um pouco sobre o mito da democracia racial, e depois um pouquinho sobre discriminação e preconceito. Então, assuntos mais contemporâneos e mais relacionados à nossa experiência nacional, né? Então, o nosso texto, ele começa falando que o Brasil, a nação brasileira, a cultura brasileira, ela é formada, ela foi formada a partir da interseção de 3 grandes raças. A raça branca, a raça indígena, os índios, e a raça negra, né? E essa mistura, essa integração dessas 3 raças, cada uma com as suas particularidades, cada uma com o seu peso, vão contribuir, né? Então, cada uma dessas culturas, dessas raças, vão contribuir para a formação de uma nova cultura que a gente chama cultura brasileira. Então, branco, negro e indígena são as origens culturais do Brasil. O nosso texto vai falar, e é uma coisa facilmente verificável, que no Brasil existem pessoas loiras de olho claro, pessoas negras de olho claro, pessoas caboclas, com cabelos escorridos, com cabelos enrolados, com os olhos levemente puxados, pessoas com vários tipos de sotaques, né? Dado que a nossa cultura é organizada como um mosaico, e também que o nosso país, o nosso território é de dimensões continentais, povoado por pessoas que têm um biotipo diferente, que falam de forma diferente, mas que se sente parte de um país, de um mesmo país. Então, vocês veem que para o Brasil, essa questão da identidade nacional, ela é muito importante, porque a nossa identidade de brasileiro, ela não pode ser facilmente suportada, sustentada, a partir da questão do biotipo do brasileiro, a partir da questão da raça, né? Porque a nossa mistura é tão variada que a gente não consegue se inscrever adequadamente como identidade a partir do biotipo do povo, né? Já que é muito variado. Então a gente precisa pensar essas questões de identidade nacional sempre num registro um pouco mais subjetivo, um pouco mais simbólico, tá? Coisas que a gente viu já na semana passada.
Mas para entrar nesse assunto, né, a gente volta à questão do descobrimento do Brasil, lá em 1500, e o nosso autor, né, o nosso comentador aqui do texto, propõe que a gente dispense a palavra descobrimento do Brasil e use o termo achamento do Brasil. Porque a ideia é que o Brasil não foi descoberto, e sim achado. Achado no sentido de que o território brasileiro já existia e já tinha, né, um povo que vivia aqui há muito tempo, antes dos portugueses descobrirem, entre aspas, o Brasil, né? Então, quando acharam, melhor, né, as terras brasileiras, já existia um povo indígena vivendo da caça, da pesca, da agricultura. Então, achamento brasileiro. Quando os portugueses, então, localizam, encontram esse território que depois vem a ser o Brasil, eles se ocupam rapidamente de colonizar esse espaço, né? De ocupar esse espaço. Então, vocês lembram que eu comentei com vocês na outra aula que o rei de Portugal, ele acaba distribuindo fatias dessa terra descoberta para colonos portugueses, né, para pessoas ligadas ao rei, para que essas famílias viessem para essas terras e povoassem, e se adonassem dessas terras. E o rei também legitimou que essas terras pudessem ser herdadas de pai para filho, e assim sucessivamente, o que vai gerar o nome de capitanias hereditárias, como vocês também já estudaram na escola, né? Então, as capitanias hereditárias seriam essa política de povoação, de colonização do território brasileiro. E também nesse tempo em que os portugueses estavam descobrindo, estavam povoando essas terras, os espanhóis também estavam se ocupando de colonizar, de povoar esse território, e eles conseguiram se organizar, né, para dividir essa terra, uma parte para os espanhóis, uma parte para os portugueses, a partir do Tratado de Tordesilhas, que vocês também certamente lembram do ensino médio, né? Então, o Tratado de Tordesilhas vai dizer determinada parte dessas terras é de Portugal, mas a parte referente à costa, né, ao litoral, à costa, e a parte mais interna aos espanhóis. Então a gente vê isso até hoje, né? O quanto o Brasil tem essa força, essa cultura mais portuguesa e os países mais território adentro, mais espanhol. A questão é que os portugueses, né, quando eles começaram a desbravar esse território, eles encontraram os índios, né? Encontraram os índios, e essa convivência entre os colonizadores e os índios nunca foi muito boa. Nunca foi muito boa porque os portugueses vieram numa missão num primeiro momento, era de extrair o máximo que desse dessas terras, né? Digamos, de explorar o que essas terras pudessem dar. Então começaram a retirar o pau-brasil e depois trabalhar com a cana-de-açúcar, né? Era mais um trabalho de parasitagem dessa terra. E os índios tinham essa terra mais como um lar. Então essa relação, ela sempre foi conflitiva, até porque os portugueses, eles começaram desde cedo a tentar fazer com que os índios fizessem o trabalho forçado. Os portugueses não vieram para trabalhar, eles vieram para se apropriar, para se adonar, e queriam que os índios fizessem o trabalho da agricultura, o trabalho de construção, o trabalho braçal, né? E os índios não se adaptaram a isso, não se adaptaram porque a sua modalidade existencial era outra, né?
Então, muitos índios, na verdade, foram morrendo por causa das doenças que os portugueses trouxeram lá da Europa, né? Ainda mais um tempo muito grande dentro do navio, eles foram adoecendo e trouxeram essas doenças para os índios que não tinham anticorpos e muitos morreram, né? E também outros índios foram morrendo na tentativa de não se deixar escravizar, de não se deixar oprimir por essa lógica de trabalho mais capitalista, mais desregrada, né? Essa lógica de trabalho mais opressiva e sem um sistema justo de trocas, né? Então, muitos morreram adoecidos e muitos resistindo a essa escravização que o português vinha propondo, né? Violentamente propondo. Então, como alternativa, o que os portugueses começaram a fazer? Eles começaram a trazer os navios negreiros, os escravos africanos, que já era uma prática na época, começaram a trazer os africanos para trabalhar no Brasil, né? O sistema de escravidão já era praticado por eles, né? Então eles começam a trazer os africanos e aí vai havendo essa mistura dos índios, dos africanos e dos portugueses e dos brancos. Bem, vocês imaginam então que a escravidão negra ela veio para suprir a falta de mão de obra nas lavouras, né, já que os índios não queriam, estavam morrendo, e também, do seu jeito, então, foram colaborando muito para a construção desse caldo cultural que formou ali, né, os negros, os índios e os brancos. Então, a gente é uma cultura, né, gurias e alunos, a gente é uma cultura formada pela união de outras culturas, mas que ao se juntarem, né, então são culturas diferentes que ao se juntarem formam uma nova cultura. E isso a gente dá o nome de sincretismo. Então, sincretismo quer dizer o quê? Né? Quer dizer que algo de novo surge de uma experiência de fusão. Então se funde a cultura portuguesa, a cultura do índio, a cultura do negro e forma uma nova cultura, com traços particulares. E essa é a cultura brasileira, por isso que a gente fala de sincretismo cultural e também depois de sincretismo religioso. Falando em sincretismo, a gente vai reconhecer aspectos importantes da nossa experiência brasileira cultural, que é originária, por exemplo, da cultura indígena, né? Segundo os pesquisadores, esse gosto que o brasileiro tem pelo pôr do sol, ele é um gosto herdado da cultura dos índios. Esse gosto que o brasileiro tem pelo rio, pela cachoeira, pela mata, pela natureza, pela mãe natureza, como se fosse quase uma entidade transcendente, uma entidade divina, né? Isso também vem dos índios, isso também vem do povo nativo americano, né? Ele vai trazer também como exemplo palavras do tronco linguístico indígena, como os nomes, né, que cada vez tem mais, os nomes próprios, Cauã, Cauê, Iara, Janaína, né, são nomes indígenas, nome de cidade como Araraquara, que significa morada do sol em Tupi, as praias como Iporanga, ou seja, né, a gente pode ir levantando vários outros termos que a gente vai encontrar a raiz indígena neles. E os negros também, né? Os negros, eles vieram e tiveram uma importância para a formação cultural ainda maior que os índios, né?
essa mão de obra escrava que veio de Portugal para o Brasil durou em média de 300 anos, e esse pessoal, por causa do sofrimento que tinha, por causa da proximidade com a morte, né, constante, se agarrava muito à religião e à sua mitologia. Então, a religião africana, ela é uma das grandes contribuições culturais dos negros na cultura brasileira, né? As religiões africanas são o traço mais marcante da cultura africana, como eu dizia para vocês. Apesar de sermos um país predominantemente católico e evangélico, muitos brasileiros agradecem a Oxalá, agradecem a Ogum, né? Vão frequentar religiões africanas, né? Isso está em ascensão ainda. Associa-se também à religião, os cânticos e as lendas africanas, a música, né? O samba, digamos assim, que também vem da cultura africana, os esportes, né? A capoeira, por exemplo, que é um esporte que é compreendido como muito particular do Brasil, ele também vem da África. Também a comida, né? A comida tem uma forte semente africana, e acho que acho que a arquitetura também tem uma influência importante. E o jeitinho brasileiro, que a gente estudou semana passada, o jeitinho brasileiro, essa coisa meio transgressora, meio esse jeitinho de contornar as leis, esse jeitinho meio contraventor, segundo o nosso pesquisador, é a herança dos portugueses. Então, isso que a gente falava outro dia do complexo de Zé Carioca, né, na aula passada, seria herança de Portugal. Por quê? Né? Porque os primeiros portugueses que vieram para o Brasil, né, eles, em boa parte, eles eram criminosos e pequenos contraventores. Então, eles vieram para cá, alguns refugiados, outros colocados em exílio, né, e outros até sendo convidados justamente por ter essa personalidade de invadir e saquear, né? Então, os criminosos, pequenos contraventores, vieram para o Brasil com essa posição de exploração, de saquear, de retirar, de, de meio que invadir, usurpar, tá? Então, o jeitinho brasileiro é do português, explorar e saquear. E esse caos, essa confusão toda, ela só foi mudar, ela só foi melhorar um pouquinho, né? Como a gente conversou também semana passada, na medida em que a família real teve que vir às forças para o Brasil para fugir lá dos exércitos de Napoleão, teve que vir às forças para o Brasil e se situando no Brasil, né? Começaram realmente a caprichar, né? Nessa nova nação, nesse território, nesse novo país que eles estavam tendo que investir, né, já que iam precisar viver aqui. Então, depois que veio a coroa portuguesa, veio a família real, começou a efetivamente se pensar numa administração, numa política, numa economia, nas escolas, nos bancos, nas igrejas, numa nova constituição, nas faculdades, na formação de médicos, advogados, outros profissionais de saúde, né, professores. Então, a partir daí começou a melhorar um pouco a cena. Claro, né, que a coroa vindo para cá, essa parte administrativa de Portugal vindo para cá, já trouxe também esses vícios, né, essas pequenas mazelas político-administrativas também vieram e carimbaram aqui a sua insígnia, tá?
falando um pouco da culinária, que depois a Dani vai apresentar para nós um pouco mais sobre o assunto, a culinária indígena também tem uma forte influência na nossa cultura, né? Isso não é novidade, mas o nosso texto traz alguns exemplos. O milho e a mandioca, que eram muito usados pelos índios, né? A farinha, né, para fazer bolos e pães, quando se retirava do milho. Da comida portuguesa, né, o uso intensivo de ovos, os grandes cozidos como a feijoada, a dobradinha, os peixes, né, isso também vem de Portugal. A feijoada, então, de Portugal. O feijão arroz, né, pessoal, que a gente conversou, que era o prato dos escravos, né, o feijão e arroz era africano, né, feijão e arroz, o prato dos escravos. Tudo isso que vai acabar sendo conhecido como a comida brasileira, né? A gente vai incorporando e amarrando esses pontos para construir uma identidade própria. E, e o curioso, né? Uma coisa curiosa que a gente vai caminhando, estudando e lendo sobre isso, o curioso é que, mesmo percebendo que a nossa cultura, portanto, é sincrética, ela tem muito do negro, muito do índio, muito do português, depois tem muito do italiano, muito do alemão, né? Muito do espanhol. Mesmo assim, né, nós somos um país preconceituoso e discriminatório. Então, o ponto crítico dessa aula, desse capítulo, é a gente poder se dar conta de que, apesar do brasileiro ter consciência, né, desse elemento multifacetado que é a formação da sua cultura, e o brasileiro, mesmo assim, né, acredita, apresenta, crê que é um povo que acolhe as diferenças, que é um povo que não tem preconceito, que não tem racismo, que não tem xenofobia, que não tem discriminação. Mesmo assim, é um povo que é preconceituoso e é um povo que produz grandes fenômenos discriminatórios. Então, essa ideia de que nós somos um povo que lida bem com a diferença racial, cultural, social, é o nome que foram apresentar para nós como o mito da democracia racial. Então, o que seria o mito da democracia racial? Essa fantasia, esse imaginário, essa crença do brasileiro de que todo o povo brasileiro lida bem com a diferença entre as raças. Então é um mito, é uma fantasia, é um equívoco, né? Porque na verdade somos preconceituosos. Esse é o nervo, esse é o eixo fundamental do texto e que ele vai nos dizer que esse mito ele foi desconstruído na metade do século XX, né? A partir de algumas pesquisas em sociologia. Esse mito foi desconstruído, né, a partir de pesquisas acadêmicas, né, de que a nossa cultura despreza, então a nossa cultura, o brasileiro despreza aquilo que vem dos negros, em especial em razão da sua cor. Então, os estudos mostram que há um desprezo por o que é da cultura negra e da cor do negro. Contudo, ainda continuamos negando que sejamos preconceituosos e discriminadores, né? Então, essa é a questão. Nessas pesquisas apresenta aqui, né? O que essas pesquisas apresentam? Que o povo brasileiro, mesmo, né, acreditando não haver preconceito de nenhuma ordem no Brasil, quando interrogado, quando analisado, quando investigado
nas suas querelas rotineiras, a gente vai ver que o povo discrimina e tem forte preconceito com o negro e com o índio, valorizando implicitamente ou não, né, aquilo que é do branco, aquilo que é do europeu. E mais, né, a partir dessa ótica, se funda um tipo de lógica que a gente vai chamar hoje em dia de também um mito da meritocracia, né, que também seria uma fantasia. Né? O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que o brasileiro achando que não tem preconceito e discriminação, cai também nesse conto, né, de que todas as raças, né, teoricamente, têm acesso às mesmas oportunidades de saúde, de educação, de trabalho, de acesso ao estudo superior, né, de acesso à qualidade de vida digna de se ter. Então, é o mito da meritocracia, ou seja, como somos todos iguais, né? Quem não se dá bem na vida, quem não tem uma escolaridade superior, quem não tem um bom salário, não é por causa das diferenças raciais, das diferenças sociais, mas é por causa que não se esforçou o suficiente, que não batalhou o suficiente, né? E muita gente acredita nisso, ainda acredita que as pessoas que estão no topo, né, que as pessoas que estão por cima, são as pessoas que têm mais talento, né? Ou as pessoas que foram abençoadas por Deus, né? E que por isso estão numa condição melhor, enquanto a maioria está ali ou porque é vagabundo, ou porque não estuda, ou porque Deus não aprova as maneiras que essa pessoa se conduz na vida, na existência. Isso também é uma fantasia, né? O nosso texto coloca isso de forma bem interessante, né? Essa parcela da sociedade brasileira que acredita na meritocracia, ela esquece, em decorrência da existência das diferenças de cor e classe, ela esquece que existe desigualdade no acesso a recursos como educação, que permitem aos membros das classes mais altas estudarem nas melhores escolas e dedicarem todo o seu tempo livre ao estudo e ao aprimoramento de habilidades, como falar um idioma estrangeiro, conseguir as melhores vagas na universidade, os melhores empregos. Né? Então, a pessoa que está bem localizada na vida, ela esquece disso. Os membros das classes baixas, por sua vez, estudam nas escolas públicas com qualidade inferior e dividem seu tempo entre o estudo e o trabalho, muitas vezes trabalhando o dia inteiro para pagar a universidade, cursando no período noturno, né, como nós aqui, na qual eles batalham para prestar atenção nas aulas diante do cansaço que toma parte do seu corpo. Então, essa coisa da meritocracia é uma armadilha, é um perigo, porque se a gente acreditar nisso e não olhar para os múltiplos fatores, obstáculos que existem, né, na questão da diferença racial e socioeconômica, a gente vai se frustrar, entrar em depressão muito facilmente, tá? Então, o que é, né? Mito da democracia racial, aqui no vocabulário. É a crença de que não há racismo no Brasil, é a crença de que o fator racial não gera diferença, né, de que não há discriminação. Então, acredita-se que a raça não é o fator de exclusão social na educação e no trabalho. Acredita-se que a discriminação, que a diferença que impera e que realmente existe no Brasil é a discriminação social, a diferença socioeconômica. Mas isso não é verdade, né? Existe uma discriminação racial. É isso que o texto aponta. E o sincretismo religioso, assim como o sincretismo cultural, ele está relacionado a esse conjunto de encontros religiosos que vão formar uma religião ímpar, né? Uma religião muito
muito específica do brasileiro, que é essa mistura da religião católica, evangélica e da religião africana, né, que também acaba produzindo um fenômeno muito particular, que é a maneira com que o brasileiro lida com a divindade, né? Então, a questão central é assim, né? Não existe harmonia entre as raças na cultura brasileira. Por quê? Porque a incorporação do negro e do índio à cultura brasileira foi feita de maneira subalterna, seja pela escravidão, seja pelo genocídio. Então, o negro, né, quando ele foi liberto, digamos assim, existiam ainda, pelo que eu dei uma olhada aqui, na época da abolição da escravatura, existiam não me lembro, existiam, acho que eram uns 700 mil negros, né? Eles até foram libertos, digamos assim, mas sem nenhuma política de colocação deles no mercado de trabalho, sem nenhuma política de inserção deles na cultura. Então, eles não tinham como se igualar ou se colocar de forma semelhante, digna, como já estavam os europeus, os portugueses aqui muito bem colocados em relação aos seus bens e aos seus capitais, né? Então essas questões até hoje elas estão ali gerando muita dificuldade. Mas enfim, né, o que a gente vai ver então? A gente vai ver que a identidade nacional foi construída, foi forçada, né, para unificar a nação a uma identidade única. Isso é uma construção política, né? Mas, de qualquer forma, os nossos signos principais, a bandeira nacional verde e amarelo, o samba, a feijoada, a malandragem, a mestiçagem, eles são genuinamente resultados, né, daquilo que a gente, na verdade, na raiz, na veia, no sangue do que a gente é. Eu convidei a Dani para falar sobre um artigo que está nesse capítulo. Acho que é um artigo sobre a culinária brasileira. E a Dani leu e vai conversar um pouquinho com a gente, explicar um pouquinho para a gente o que está nesse artigo, né, Dani? Isso, professor. A Dani leu, mas Então é tá. 15 páginas. É 15 páginas? 15. É, não é todas, assim, com bibliografia e tal, são bastante. Ai, desculpa, Dani, não sabia. Não, mas eu li e, assim, eu identifiquei, assim, umas coisas que eu achei mais importante, porque eu não ia conseguir explicar, assim, sem olhar, sem ler algumas coisas, tá? Então tá, a palavra é tua. Tá bom, então. Então, assim, fala muito sobre a feijoada, né, que ela é conhecida internacionalmente como a comida brasileira, né, mas, fala muito, né, no texto também que as comidas brasileiras sofrem bastante influências culturais e sociais. Deixa eu ver mais o que fala aqui, tá. Sobre a gastronomia, que é a parte do estudo dos alimentos, né, da comida e tal. Aí fala também sobre a nutrição, que é um processo que vai muito mais da ingestão do alimento, né, porque é para garantir sobrevivência, né, então, independente de qualquer coisa, tipo, a comida é para sobrevivência, né. Vamos ver aqui então. Comida não é apenas uma substância alimentar, mas também um modo de estilo um estilo e um jeito de alimentar-se. Cozinha faz parte de um sistema alimentar, conjunto de elementos, produtos, técnicas, hábitos, comportamentos relativos à alimentação, maneiras de fazer o alimento transformar-se em comida. Vamos ver aqui. Tá.
como é que é o nome? Agora eu não vou me lembrar quem é que é. Sofia Bezes. Disse: Dize-me o que comes que te direi de onde vens. A cozinha de um povo é criada em um processo histórico, sobre tradição. Aí fala sobre a viagem dos alimentos, né? Que eles vinham com os navios. Aí, a partir das grandes navegações, né? Foi um grande impulso dos alimentos no Brasil. Produtos alimentares próprios dos continentes africanos, como milho, batata, abóbora e tomate, foram introduzidos não apenas na Europa, mas também em outros continentes através das navegações. A cozinha mediterrânea não é conhecida sem tomates e pimentões, mas a origem desses é americana. Então, tu vê que dá uma boa misturada, né? Tipo, cada lugar vai conhecendo umas coisas diferentes, vai introduzindo na alimentação e vai se tornando o prato da região, né? Bom, o mesmo ocorreu com a incorporação do amendoim, do milho, da mandioca na África, onde eram exóticos e aí se tornaram nativos. Pensar no Brasil é pensar em diversidade, né? Como eu comentei ali antes. Vatapá, como o mais brasileiro dos pratos, nele estariam as combinações de 3 raças formadoras de identidade nacional, que seriam os pretos, né, indígenas e brancos. Então, tipo, praticamente nada assim é natural, tipo, original daqui, né? Sempre tem um pouquinho de outros lugares. O que é vatapá, Dani? Vatapá, não sei. Nunca comi, eu acho. Isso é mais do Nordeste, né? Disse aí que é o prato mais... Mais brasileiros dos pratos. É o que está escrito aqui no artigo, professor. O vatapá? Aham. Teria que saber o que é, né? Tá. A Viviane e a Patrícia sabem o que é o vatapá? Pois é, eu tava aqui pensando, até estranho ser o mais, como é que fala? Mais atípico e a gente nem conhece, né? É, o mais brasileiros dos pratos. Eu não sei aonde, porque deve ser nordestino que escreveu. Eu também acho que é. Mas é que eu acho que é porque neles estariam as contribuições das 3 raças, né? Daí eu acho que de repente eles quiseram, né, mais brasileiro por causa das raças. Não sei, eu nunca comi, eu acho isso. É da Bahia. Não. Da Bahia, eu já ouvi falar. Se eu não me engano, minha colega de serviço, que é da Bahia, ela já comentou o que era, mas eu não lembro. Eu também já ouvi falar, mas nunca comi. Não sei se não é com mandioca, alguma coisa assim. Posso Deve ler para você? ser, né? Sim. Iguaria, que tem por base pão amolecido e a que se acrescentam carne de peixe desfiada, camarão fresco, camarão seco e diversos temperos, além de azeite de dendê. Ui. Parece que é bom. Eu comi acarajé e não gostei com esse negócio de dendê, mas é que a gente não adianta, né? É bem gosto mesmo, né? A gente é do churrasco, né, gente? Por Deus. Um churrasquinho bem feitinho é bom, né? Deus do livre. Um xizão. E a Patrícia comeu o x do gordo depois da formatura. Tomara que ninguém veja essa... Tomara que ninguém assista essa aula, né? Os brasileiros aqui não conhecem o prato mais brasileiro de todos. Somos belos brasileiros. Aqui a tua aluna que não tá muito exemplar, né? Mas e olha, eu fui até anotar, porque tava até entre aspas, né? O vatapá como o mais brasileiro, né? Mas assim pelo menos surgiu a discussão, né? Continua aí, Dani. Tá. A cozinha brasileira tem muitos elementos, né, de diversas procedências e que aqui foram modificadas, adaptadas, né? Aí agora a parte dos alimentos, assim, tipo da mandioca, que originalmente seria da África, né? O principal produto agrícola indígena incorporado aqui no Brasil. E provavelmente tenha sido modificado na Amazônia,
porque lá era, tipo, era a mandioca brava, mas assim, ela não é impossível de ser consumida, daí eles deram uma modificada para, provavelmente introduziram lá, né? O que é mandioca brava, Dani? Mandioca brava deve ser uma mandioca que não dá para comer, né? Até aqui no Brasil tem lugares que, tipo assim, eu não sei se é mandioca ou se é o aipim, mas tipo, eles dizem que um tu não pode comer, e coisa, e que o outro pode. Pra mim é a mesma bosta. Tá? Para É a mim, mesma coisa. mandioca e aipim é só um jeito de dizer para a mesma coisa. Eu também não sei a. Mas tem gente que diz que, tipo assim, aipim é o que pode comer e mandioca não pode comer. Que eu acho que remete àquela mandioca brava, sabe? Já ouvi falar disso. É isso aí, Dani. Eu tô aqui de assistente, tá? Ela não pode ser. Ela é altamente tóxica ao homem e aos animais. A mandioca, né? Essa mandioca brava aí. Essa mandioca brava, né? Isso. É que a gente, para consumo, tu acaba comprando, né? Como é que é? Não é o caule que fala. Farinha de mandioca, né? Não, mas também eu moro no interior, então, tipo, aqui a gente planta de tudo também, né? Então, tu compra, né, o bulbuzinho, assim, para plantar, e aí tu planta, tu não pega, assim, qualquer coisa, né, para comer, né? Então, provavelmente essa mandioca que diziam brava, né, o que tinha, né, nativo mesmo, né? E aí foi adaptado a essa mandioca que hoje a gente usa, né? Muito bem, Dani. Tu mora onde, Dani? Eu moro em Flores da Cunha, interior de Flores da Cunha, em Mato Perso. Já ouviu falar? Já. Então eu moro aqui. Ótimo. Então eu conheço essas coisas, né? Ah, sim. A gente trabalha com frutas, né? Mas sempre tem alguma coisinha que a gente tem na horta de diferente também. Tá bom. Desculpa te interromper. Vai firme. Tá, daí tava ele falando da parte da mandioca, da parte da farinha de mandioca. Deixa eu ver o que. Tá. Aí a parte da batata, ao lado da batata doce e do milho, a farinha de mandioca servia como sustento aos cativos, aos soldados e oh, meu Deus, tráfico terrestre, fluvial e marítimo. Tá, tipo, usavam de comida pro pessoal, né, dos navios e tal, até por causa provavelmente eles extraíam a farinha para durabilidade, né? Vamos ver aqui. Elemento fundamental da cozinha brasileira, a dupla feijão com arroz. E o prato nacional, a feijoada, né? Daí agora vamos entrar no tópico principal do artigo, que é a feijoada, né? Que é a comida básica do brasileiro, feijão com arroz. E o brasileiro dá uma misturinha, né? Que é aquela mistura com carne, com salada também. E cada região vai acrescentando, né, no prato, e principalmente, tipo, antigamente era assim, né, quanto mais acrescentavam coisas, era porque o pessoal tinha mais condições, né, e se for parar para pensar hoje em dia também, né, porque conforme mais financeiramente poder aquisitivo vão colocando, acrescentando mais coisas, ou se não o básico, feijão com arroz, né. Feijão é conhecido em alguns lugares como carne de pobre, mas ele é um alimento rico em proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, fibras, e a combinação com arroz é tida como saudável. Embora alguns enfatizem a origem americana dos feijões, foi com a chegada dos portugueses, a introdução de novas variedades, os feijões adquiriram a importância que hoje possuem na alimentação brasileira. Historicamente, os feijões eram consumidos de maneira significativa pelos europeus. Além de fazerem parte da alimentação dos europeus, os feijões estavam presentes e com intensidade na África. Então, tipo, pelo que eu entendi, é por tudo, né? Não tem uma origem assim, porque todo mundo comia e todo mundo, né? Além de ser comida dos escravos, o feijão era também comida dos soldados. O feijão preto é o nacionalmente preferido aqui pelos brasileiros, né?
Aí fala um pouco sobre o arroz também, embora haja registros de algumas espécies de arroz do tipo selvagem também. Aqui no Brasil, a introdução se deu primeiro lá pelo norte, Pará, Pernambuco, Maranhão, e aí posteriormente foi descendo a parte sul, né? E aqui agora aqui do Brasil é grande, né? Também a parte da plantação de arroz. A feijoada é o principal prato intermediário nacional, né? Tipo, e há uma diferença entre feijoada e a feijoada completa, que é aquilo também que eu tinha comentado antes, né? A feijoada normal é uma coisa e, tipo, cada um vai incrementando, né? Vamos ver aqui. A parte no Rio Grande do Sul falou sobre um pouco do charque, né? Da carne seca, e que era utilizada pelos consumidor rico. Era tipo, quem comprava eram os produtores de cana, de café, os trabalhadores, os comerciantes, o charque não era já a parte de escravos, né? A feijoada ficou bem estabelecida como um prato nacional. Vamos ver aqui. Agora fala também ainda um pouco sobre a etnia cultural, que é aquilo que eu falei antes ali. Acho que mais ou menos é isso, assim, é que eu não consigo explicar bem direitinho como, né? Mas mais falou sobre ali o feijão, o arroz, a mandioca, assim, os pratos principais que entraram, mas pelo que eu entendi, assim, aqui nativo tinha algumas coisas e foi vindo através da navegação, né? E foi adaptado aqui, acabou virando tipo a parte do feijão, o feijão acabou virando brasileiro, mas não veio daqui, né? Obrigado, Dani. Muito boa a tua apresentação. Tu é da nutrição ou da administração? Da farmácia. Da farmácia. Da saúde. Tá bom, obrigado por participar, viu, Dani? Imagina. Enriqueceu o nosso debate. Agora vamos para a aula da sessão 3, ou a aula 15 do nosso programa, que vai falar mais especificamente, gurias, do preconceito e da discriminação. Preconceito e da administração. Preconceito e discriminação, né? Vai falar do preconceito e discriminação que sofre o indígena e que sofre o negro, mas também que sofre a mulher, que sofre o deficiente físico, que sofre o pessoal com diferenças referentes à orientação sexual, né? Um pouco dessa questão do Brasil e a luta, né, que essas pessoas vitimizadas por esses processos sociais têm que colocar em marcha para poder se tirar dessa posição de injustiça e de submetimento a um certo tipo de dominação, né? Ou de padronização daquilo que seria o correto, o ideal. Então, ela vai trabalhar com isso, essa aula, e começa a falar para nós que existe uma diferença que a gente tem que entender entre o que é preconceito e o que é discriminação. Então, vai começar a falar que discriminação, né, é uma coisa, preconceito é outra. Preconceito, então, seria uma atitude de um indivíduo, não especificamente uma ação. Né? Então, preconceito seria algo mais referente a um pensamento, a um quadro de valores, seria referente a uma ideia, né? Então, o preconceito seria mais simbólico, imaginário, né? Seria algo mais interno da pessoa, ou seria mais referente a valores compartilhados socialmente, que teriam, por exemplo, relação ao estereótipo, né? Então, a gente acaba compartilhando um certo tipo de preferência, um certo tipo de valorização sobre determinados estereótipos, e aí a gente produz conscientemente ou inconscientemente
um certo tipo de preconceito, né? De conceito pré-estabelecido, digamos assim. Então ele dá aqui um exemplo de preconceito que seria essa ideia relacionada ao estereótipo da mulher, de que a mulher, por ser mais afetiva, mais frágil, né? Que então a mulher teria essa natureza mais cuidadora, que o seu lugar seria em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, enquanto o marido vai trabalhar fora, né? Então ele diz que quando essa ideia da mulher amorosa, frágil, que é cuidadora das crianças, que cuida do marido, quando isso se cristaliza socialmente, né, e de alguma maneira engessa a mulher nessa imagem, né, e que isso seria então um preconceito. Porque ele vai dizer que a mulher não necessariamente seja isso, né? Ela pode ser guerreira, ela pode ser brava, ela pode ser lutadora, ela pode ser forte, né? Então, o preconceito, digamos assim, é quando existe uma cristalização, um engessamento de uma ideia, de uma imagem referente a determinada categoria, tá? E discriminação seria quando esse conceito, esse preconceito sai do plano mais subjetivo, né? Sai do plano mais do pensamento, da ideia, do sentimento e vai para a ação. Então, a discriminação tem a ver quando esse preconceito interfere realmente, né? Praticamente, na vida do outro. Ou seja, quando uma mulher, por exemplo, né, utilizando o exemplo da mulher, ela deixa ela deixa de ganhar uma promoção na empresa em detrimento de que ali tem um homem, né? Ou quando ela deixa de ter os seus direitos assegurados porque ela vai ter um bebê, ou ela deixa de ser contratada porque ela está na idade de reproduzir, isso é discriminação, né? Então, entenda-se, discriminação é quando o preconceito vai ao plano da ação, interferindo literalmente na vida do sujeito, né? E preconceito é quando está mais no plano interno subjetivo. Então, a discriminação, ela é mais prejudicial, ela é mais nefasta à saúde coletiva, né? Ela é mais prejudicial à justiça da sociedade. O preconceito um pouco menos, mas nenhum é desejável, né? Nem preconceito nem discriminação é desejável. Agora também é difícil, né? Eu fico pensando aqui, como deve ser difícil a gente imaginar uma sociedade onde não haja preconceito e discriminação, né? Porque é uma dinâmica, é um sistema, né, de interpretação da realidade, interpretação dos objetos, interpretação da cultura que é muito difícil a gente zerar isso, né? Então a gente pode combater, a gente tem que discutir, a gente tem que dialetizar, né? Mas de alguma maneira isso é automático do aglomerado humano, né? Mas então que fica essa diferença, né? Discriminação e preconceito são coisas diferentes, né? Preconceito no plano do pensado e discriminação no plano da prática. Ambos são construções que a sociedade faz e são transmitidos nos diversos espaços de socialização, nos quais convivemos cotidianamente, né? Então, família, escola, faculdade, trabalho, grupo de amizade, clubes, isso vai adentrando as frestas, né, que constituem o bloco social, a igreja. Isso também tem a ver com aquilo que determinada sociedade considera como sendo o padrão, o normal, o certo, né? Então, todas as sociedades, né, elaboram um certo tipo de padrão, de normalidade, né, do que é o esperado, do que é o certo, e aquilo que escapa disso, aquilo que foge um pouco disso, vai sofrer preconceito e discriminação.
É claro que tem sociedades onde esse padrão, essa categoria normativa, ela é mais flexível, ela é mais abrangente, e tem umas que é mais rígida, mais dura de trabalhar. Então ele traz de novo aqui a ideia dos grupos que sofrem preconceito e discriminação. Ele traz de novo aqui o exemplo da mulher, né? Que eu imagino que a mulher lendo isso deve ficar nervosa, né? Se eu fosse mulher, eu ia ler essas coisas e me ficaria bravo, né? Porque tem aqui, por exemplo, o exemplo dado anteriormente. A mulher sofre preconceito em relação ao papel social construído para ela, que a coloca em condição de submissão em relação ao homem, à família e à própria sociedade. Durante séculos, a mulher não pôde participar de inúmeras atividades da sociedade, incluindo a vida política. No Brasil, apenas em 1932, a mulher pôde votar com restrições. Em 1934, todas as mulheres, independentemente de sua condição marital ou renda, puderam exercer o direito ao voto. Então, a situação da mulher não foi muito boa, né? Eu não sei, gurias, se vocês sentem essas coisas ou não. Até gostaria de um dia saber se vocês hoje, né, mulheres contemporâneas, sentem esse preconceito, essa inferioridade na relação ao homem. Tá, professor, já respondendo, eu não sinto. Pois é. O que eu sinto, por exemplo, na empresa, nas organizações, não é com relação à mulher, é com relação à hierarquia. Isso é muito evidente, assim, que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas fora isso, eu não sinto isso. Não sinto preconceito. Obrigado. Ali na minha empresa que eu tô, tipo, também não tenho nenhum problema, sabe? Na verdade, nas empresas que eu trabalhei até o momento, em questão, nunca tive esse problema. Uma coisa que eu tive muito problema era em relação à idade. Tipo, por ser mais nova, sabe? Às vezes não ser ouvida, sabe? Tipo, tu fala é como se estivesse falando com as paredes, ninguém escuta. Sim. Mas daí o colega do lado, que ele é mais velho, alguma coisa, ele fala e ele é ouvido, sabe? Tá, mas assim, por ser mulher, vocês não sentem, então, que vocês são prejudicadas profissionalmente? No momento, não. Na empresa tem até uma política de tipo, não. Eles são completamente assim, intoleráveis em questão de preconceito, sabe? Qualquer funcionário que sofra qualquer tipo de preconceito, tipo, eles têm uma questão de liberdade de expressão também, sabe? Se em algum momento tu se sentir mal, assim, na empresa, que alguém te agrediu verbalmente, ou, tipo, falou alguma coisa, sabe? Tu pode acionar um suporte lá e eles são mais rigorosos com essa questão. Tá, ok. Bem bom. Outro tipo de preconceito, de discriminação que a gente vai ver que tem no Brasil seria em relação às classes sociais, né? Então, no Brasil, existe esse preconceito de discriminação com os mais pobres, as classes mais ou menos favorecidas economicamente, e por questão histórica, essas classes geralmente são compostas por negros e mestiços, né? Dado esse estudo que a gente está fazendo, a gente vai entender, né, que... é aqui que eu procurava, né? Que quando se deu a abolição da escravatura, isso em 1888, existiam 723 mil escravos no Brasil. E, então eles foram libertos, só que sem política nenhuma, né, de integração de integração desses negros ao mercado de trabalho, ao estudo, à economia. Então eles foram, né, se organizando da forma deles e constituindo esse campo mais empobrecido financeiramente, economicamente no Brasil, enquanto as elites já estavam ali, né, super bem colocadas. Então
o preto, o mestiço, né? Ele não é a classe dos pobres não é mais composta por pretos ou mestiços, né? Porque eles são menos capazes ou porque eles são diferentes do branco, né? Mas sim pelos processos históricos que a gente está estudando e que faz com que se constitua em um certo tipo de discriminação e preconceito, mas que discriminação e preconceito tendo como sustentáculo primeiro a ideia de manter a dominação e o poder na supremacia dos ricos, né, dos brancos. Então a discriminação e o preconceito ele se sustenta, ele é fomentado para que os que estão, digamos assim, no poder político-econômico continuem ali. Depois ele vai falar também do público LGBT, que hoje aumentou um pouco a sigla, LGBTQIA+, né? Que são essas pessoas que têm uma orientação de gênero, uma orientação sexual um pouco diferente, que também sofrem muito preconceito, né? Discriminação. Então essas pessoas, assim como os deficientes físicos, que também sofrem, eles têm que e vêm, né, há um bom tempo e continuam imprimindo esforços, né, para que consigam encontrar uma posição de maior dignidade, respeito e oportunidade nas suas vidas, né? Então, os deficientes físicos, vocês sabem que hoje eles têm aquela política de cotas que ajuda eles, né, a entrarem de forma um pouco mais competitiva no mercado de trabalho. Então, os deficientes conseguem acessar mais o sistema de ensino, então eles conseguem se alfabetizar e seguir os seus estudos com uma facilidade que uma vez não tinham. Então, que eles também conseguem constituir uma mão de obra mais qualificada, né? E o pessoal de orientação sexual e gênero diferente também, né, consegue sair dessa posição marginal que ocupavam muito tempo, né, a história humana, para conseguir ocupar uma posição de respeito e dignidade na sociedade contemporânea, né? Apesar disso gerar bastante conflito, de gerar bastante choque cultural e polêmicas, né? Mas eles vão avançando e também conseguindo conquistar o espaço deles, né? Aí nós temos o exemplo aqui da homossexualidade, né, que foi alvo de preconceito e discriminação por muito tempo. Então, vocês sabem que a homossexualidade, por exemplo, durante um bom tempo, ela era compreendida como um transtorno, como uma doença, né? Figurava lá no CID-10, no CID-9, né? Que é o Código Internacional de Doenças, ela estava lá como homossexualismo, como uma doença. E há pouco tempo, né, isso foi aqui, deixa eu ver se eu tenho um ano, eu não tenho um ano. Há pouco tempo saiu desse catálogo de doenças e passou a ser compreendido como uma orientação dos indivíduos de uma forma de gerir o seu próprio corpo. Mas era uma doença, né? Era uma disfunção. Os próprios deficientes físicos eram escondidos, né, nos porões, eram escondidos dentro de casa porque as famílias tinham vergonha ou porque entendiam que a deficiência física era resultado de um castigo de Deus, de um castigo divino, de algum pecado dos pais. Então, a coisa era mais complicada, né, para esse pessoal. Então, é a partir de muita luta que eles vão abrindo clareira nessa mata de preconceito e discriminação. E aí, o nosso texto vai falar do artigo 5º da Constituição de 1988, que vai demarcar, né, essa questão da igualdade. Então, aqui nós temos uns trechos do artigo 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição brasileira, artigo 5º. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, né? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são direitos invioláveis. E a prática do racismo, também no artigo 5º, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, olha como o artigo 5º da Constituição vem realmente regulamentar mesmo, né, que devemos ser respeitados nas nossas diferenças. Aí depois ele aqui apresenta a lei de cotas, que é só interessante a gente ler para ficar um pouco mais claro, que é uma lei de 1991, né, pessoal, que no seu artigo 93 determina o preenchimento de 2% a 5% dos cargos das empresas com pessoas com deficiência. Então, é uma lei de inclusão do deficiente, né, físico ou mental, nas empresas, né? Cada empresa deve preencher as suas vagas com 2 a 5% dos cargos com pessoas com deficiência. Não sei se esse número continua o mesmo, né? Mas acho que sim. A porcentagem se modifica conforme o tamanho da empresa. E machismo seria o comportamento de um indivíduo que supervaloriza as características do sexo masculino, reconhecendo a superioridade dos homens em relação às mulheres e legando a estas posições de subalternidade e submissão em relação ao sexo masculino. Também é uma definição já conhecida. E lá no fim da aula tem dados da Unicef, dados de 2012, né, sobre o quanto o jovem negro e do sexo masculino, o quanto ele sofre, né, como possível vítima de assassinato, uma probabilidade muito maior que o jovem branco e também que o jovem do sexo feminino, né? Então ele vai dizer que a probabilidade de jovens negros serem assassinados é 3 vezes maior que a do jovem branco, né? Sendo esse risco 12 vezes maior que o das meninas. Então aqui também aparece um dado interessante, né, do preconceito e da discriminação racial no Brasil. Então, o mito da democracia racial. Viviane, Dani e Patrícia e pessoal de casa, assim nós encerramos a nossa disciplina Homem, Cultura e Sociedade, né? Só fazendo um apanhado, a gente vem de questões históricas, né, relativas ao início da Idade Moderna, depois Idade Contemporânea. A gente estuda as principais teorias sociológicas, a gente adentra a compreensão, a leitura e a problemática da globalização, do capitalismo, e depois a gente faz um apanhado ali sobre as particularidades da formação da cultura brasileira, as dificuldades com a questão de preconceito, de discriminação, e encerramos assim, felizes de termos conseguido dar conta dessa tarefa, né? Eu queria agradecer primeiro vocês três por terem participado das aulas online, né?
para eu não me sentir assim tão sozinho, e também ao pessoal de casa. Voltando a confirmar, então, que a semana que vem não temos aula, tá? E a outra semana, dia 1º de dezembro, é a prova. Então, a prova vai ser nos mesmos moldes da outra, né? Onde vocês vão ter 10 questões, vocês vão ter 3 horas para fazer a prova, dentro do dia da prova. Então, durante aquelas 24 horas, vocês resolvem a prova, né? Espero que todos passem, né? Espero que todos consigam passar. Lembro também que aqueles que não apresentaram a sua leitura, o seu comentário sobre os artigos que eu fui distribuindo, vão ficar sem nota na avaliação formativa. De repente vão ter que fazer a prova de recuperação. Tá, gurias? Vocês têm algum comentário sobre o que a gente estudou hoje, sobre esse texto, ou ficou tudo bem para vocês? Tudo certo, tudo tranquilo. Tá. Qualquer dúvida, no decorrer desses 15 dias, podem escrever no nosso grupo do WhatsApp, né? E vão se preparando para a prova. A Viviane, a Dani e a Patrícia que estão aqui, eu não vou mais ver, né? A gente não vai mais se encontrar, porque vocês são de outros cursos. Eu vou, de repente, continuar encontrando o pessoal da psicologia no decorrer da graduação de psicologia, mas vocês, então, a gente talvez se veja só pelas redes sociais, ou, de repente, lá na faculdade, quando voltar às aulas presenciais o ano que vem. Mas, mesmo assim, fica um abraço carinhoso e desejo de muito sucesso na profissão de vocês, tá, gurias? Obrigada, Obrigada. Bernardo. Obrigada, professor. Eu e a Paty, a gente está se formando esse semestre, não sei a Dani, é o último semestre. A gente, inclusive, eu atrasei para entrar na sua aula, porque a gente estava na orientação com o Henrique do TCC. Então, a gente já está na fileira aí, Bernardo. Ah, Se então a tudo gente der não vai se certo, ver ano que mesmo. vem a gente vai estar fora da faculdade. Se der certo, Tá né? bom. Não, mas vai Não, sim. vai dar, sim. Vai que a E eu gente reprova nessa matéria do Bernardo, já pensou? Não, né? Essa aqui tem que fazer muito esforço para reprovar. Tá bom. Ah, e se precisarem de psicólogo um dia, né? Vocês têm meu contato. Se alguém não, né? pirar muito, se Quanto o alguém senhor cobra enlouquecer por muito, consulta, professor? Fica gravado, não pode falar. Ah, tá, queridas. Um beijão, então. Até mais, É, até mais, professor. Gurias. Até mais. Tchau. Tchau. Então, para registrar aqui os alunos que fizeram a apresentação de leitura e que, portanto, vão ter notas lá na nossa avaliação formativa 2, estão a Viviane Lix, a Bruna Valandro, o Rafael, a Bruna Panis, a Patrícia Hoffmann, a Tatiane, a Maria e a Daniela, tá? Esses acadêmicos apresentaram as suas leituras, vão ter nota na avaliação formativa 2, e os que não apresentaram vão ficar, infelizmente, sem nota e vão precisar fazer, provavelmente, uma prova de um exame, né? Como se chama, uma prova de recuperação.
Então é isso, me despeço de todos carinhosamente, espero que um pouquinho, pelo menos, a gente pôde crescer, que um pouquinho, pelo menos, a gente pôde evoluir a respeito da compreensão da condição da nossa posição de cidadão brasileiro e de cidadão do mundo, né? Que a gente possa, a partir desses estudos, entender o nosso lugar na história, o nosso lugar no globo, o nosso lugar no sistema ético, né? O nosso lugar no sentido de o que cabe a nós para produzir, para colocar em andamento, colocar em marcha o movimento para um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano, mais ético. Tá bom? Encerramos por aqui. Homem, Cultura e Sociedade. Tchau, tchau.